Gente, boa noite. Gente, por favor, não reparem a minha feiura. Tentei me arrumar aqui, mas não tá fazendo milagre. Coloquei esse bichinho aqui pra entrar no clima do Natal, pra ver se as coisas melhoram, né? Muita gente aqui preocupada com o que aconteceu. Primeiramente, eu postei um vídeo, né? Chorei muito. Imagina, a gente tava com a passagem marcada pra 5 horas da manhã, do dia 5. No dia 3, não abria pra fazer check-in, não abria pra fazer check-in, e a gente tentando falar com a menina com quem a gente comprou as passagens, cadê o check-in? Ela já tinha nos mandado a reserva e tudo mais, mas não abria. Não abria a reserva porque a moça do próprio consulado tinha informado que meus filhos estão sem passaporte. Então, a gente fez a autorização de viagem, aquela ARB. E não, ela falou, normalmente não abre check-in. E eu tranquila achando que seria isso, né? Aí ela falou, olha, o emissor das passagens é que vai ter que fazer o seu check-in. Porque, não sei o que, enfim. Deu o dia 4. Aí no dia 3, nada de abrir. No dia 4, a gente ia viajar naquela madrugada, a reserva caiu. Simplesmente a reserva caiu. Como assim? A reserva cancelou, apareceu cancelado. A gente surtou, eu e meu marido, entrei em contato com a menina, e daí começou o desespero. E ela falando pra gente, não, vamos colocar no voo tal. Até então a gente achando que tava tudo bem, que foi só uma questão burocrática, caiu o voo. Primeiro ela informou que a gente não tinha vaga no voo, a gente ia ter que ir de primeira classe. E aí eu falei, não, ótimo, pronto, nem problema, a gente vai na primeira classe, os meninos vão lá atrás. Classe executiva. E os meninos vão atrás, não tem problema. Isso era o menor dos problemas. Até que a gente descobrimos, depois de tantas reservas enviadas e caindo, que a gente não ia mais viajar. Aí a gente descobrimos que fomos vítimas de um golpe. E todo mundo tem me feito essa pergunta e eu vou esclarecer ela agora. Nós repassamos valores para uma pessoa que é da minha extrema confiança. Essa pessoa já trabalha com passagens aéreas, só que ela vende passagens e tem os emissores de passagem, certo? Essa pessoa passou o valor para essas pessoas, que ela sempre passou para essas pessoas. E, na nossa vez, e de umas outras pessoas, deu B.O. As passagens foram canceladas. Segundo, aí eu falei com ela, mas como assim? Tentando entender tudo, tentando achar culpados, o que aconteceu. Ela me passou o telefone do rapaz, do emissor da passagem. E aí o emissor da passagem me chama. Eu chamo ele, falei, olha, eu sou assim, fulana de tal. Eu não vou falar o nome dela porque eu sei que ela não é criminosa. Ela não é criminosa. Me passou o seu contato, por que aconteceu que minha passagem foi cancelada, não sei o que. Ele falou, olha, porque ficou me faltando R$1.400. Eu falei, mas o senhor me cancela uma passagem de uma família por causa de R$1.400? Eu falei, mas e agora? Ele falou, se você me depositar esses 1.400, 1.300, eu emito suas passagens. E aí a menina falou, eu não falei mais com ela, eu já estava em contato com o próprio emissor. E aí o emissor me pediu esse dinheiro. Aí eu falei, então se eu te passar agora esses 1.300, você emite a passagem? Emito. Passei os 1.300. Daqui a pouco, ele falou, ó, 5 minutos a passagem está no seu e-mail. Isso aí já era dia 6. Aí ele falou, ó, posso emitir pro dia 8? Aí era segunda-feira. Eu falei, pode emitir pro dia 8. Aí, dormi naquela noite pensando, ai, graças a Deus amanhã de manhã vai estar no meu e-mail, né, o e-ticket, a passagem, enfim. Quando eu acordo de manhã tem uma mensagem dele, olha, as taxas não foram suficientes, eu preciso de R$600. Eu falei, mas R$600? Aí a menina, eu falei, olha, vou te falar uma coisa, eu passei o valor pro Valdir, e o Valdir falou que você não tinha passado R$1.400 para ele. Aí ela falou, não, de fato eu tava devendo pra ele, mas ele falou que ela não tinha passado muitos valores, outros valores, enfim. Mas não passa dinheiro pra esses caras, porque eles vão ficar te pedindo dinheiro. E foi o de fato, aconteceu. Ele me pediu 600, aí eu falei assim, ô Henrique, ele se intitula de Henrique, de Valdir, de Fernando, gente, é uma quadrilha. Aí ele me pediu 600. Eu falei, mas você agora vai ficar me pedindo, porque ela falou que eles iam ficar pedindo dinheiro. E aí, o que aconteceu? Esse cara me pediu 600, lá vai eu depositar de novo R$600 pra ele.
Nesse intervalo de tempo, passou mais um dia, ele não emitiu. Eu falei, e aí, Valdir, o que tá acontecendo que você não emitiu? Não sei o que, não, porque os valores não são suficientes, eu preciso de mais tantos reais. Nesse tempo, intervalo de tempo, a França falou assim, já arrumei uma outra pessoa. Esse rapaz vai emitir as passagens, montou um grupo com esse rapaz e falou que também se chama Jefferson, é outra pessoa, não tem nada a ver com esse outro. Montou um grupo, nós, eu, ele, o meu marido e o Jefferson. E o Jefferson falou, olha, então vocês me pagam as taxas de embarque, eu vou emitir imediatamente e a França depois vai me pagar o valor, combinado com ela. Pronto, eu falei, ótimo, beleza. Aí ele falou, são 2.000 e tantos, não sei quantos mil reais. A França foi lá juntando os comprovantes, 2.600 reais. Ela juntou um comprovante lá no grupo de 1.100, um de 200 e poucos. Eu acabei falando o nome dela, France, mas pronto. Mas ela juntou um comprovante de um, juntou de outro, de outro, de outro. Tá bom. E quando foi mais um pouquinho, ele vai me chamar no privado. Falou, ó, minha amiga, você quer viajar? Então, tá faltando 800 reais. Eu falei, mas pô, você falou que era tanto, agora você tá me pedindo dinheiro aqui. Ele falou, você fala lá com essa amiga sua, porque não tem nada a ver com vocês aí, eu tô querendo ajudar, não sei o que. Eles falam com uma grosseria, deposita logo se vocês quiserem voar, não sei o que. Pomba, depositei 800 reais. Em contrapartida, tava também tentando com o tal do outro, Valdir, acreditando inocentemente que teria passagens. O Valdir ainda lembra lá que o outro Valdir que estava falando que foi para esse Valdir que essa menina passou o valor todo, já tinha me pedido 1.000, depois 600, depois ele me pediu 450, depois ele me pediu 800. Quando chegou nos 3.100 reais que eu tinha passado para ele, eu falei, amiga, eu não vou te dar mais nenhuma. Falei, meu amigo, olha, você sabe o que você vai fazer? Seu final vai ser a cadeia, porque eu vou desmantelar essa quadrilha todinha, porque você não emite nada. E aí eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a gritar e gritar e gravei um áudio pra ele. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu cheguei num nível tão alto de estresse, porque assim, eu sou hipertensa, né? Tô gorda, tô parecendo uma porca, 30 quilos acima do peso e ainda tô com pré-diabetes. Então, assim, todos os sintomas, todas as patologias preocupantes eu tô. Pressão nas alturas. Eu simplesmente desmaiei. Segundo meu marido, eu apaguei. Apaguei. Aí continuou. E foi por causa desse estresse. Gente, eu fiquei muito nervosa. Eu gritava no telefone. Eu queria jogar o telefone na parede. Eu falei, chamei ele de tudo quanto foi nome. E não sei o que e tal. Aí minha mãe disse que eu fiquei desacordada um tempo. E depois eu voltei assim, a consciência. E falei, amor, não lembrava de muita coisa. Só lembrava que eu fiquei muito nervosa mesmo. E que isso me deu um apagão. Acho que foi uma defesa do meu organismo ali para não entrar em colapso, né? Porque eu tava muito nervosa. Minha pressão devia estar muito alta ali naquele momento. Porque minha pressão já é alta, eu tomo remédio, mas nessas horas de nervoso, minha pressão vai às alturas mesmo. E aí, onde as pessoas muito perguntaram como é que eu caí nisso, né, nesse golpe. Então, foi através dessa menina, que é uma pessoa da minha confiança, já conheço há 4 anos, ela trabalha com passagens aéreas, e aí parece que de um tempo pra cá, segundo ela conta, há uma semana antes da nossa viagem, esse emissor começou a dar problema, cancelar a passagem dela, enfim. É uma história que, assim, muito mal contada, sabe? Que não bate muita coisa uma com a outra. E eu deixei de ficar tentando entender, sabe? Falei pra ela me mandou os comprovativos, os 17.000 reais que ela passou pra ele, mais os que eu passei, totalizam mais de 22.000. E aí, que eu passei pros dois, né? Os dois bonitos. E aí, simplesmente, eu bloqueei esses rapazes, porque eu tava me estressando muito, passando muito mal, e eu vi que eles iam continuar pedindo dinheiro e não ia sair passagem. Nós chegamos à conclusão que a gente tem que arrumar dinheiro por conta própria. Ela não tem dinheiro, entendeu? Ela não tem dinheiro. Aí todo mundo falou assim, ah, mas essa pessoa tem que se virar. Eu também acho que ela deveria, mas ela não tem dinheiro. Ela contratou mal, ela foi negligente, entendeu? Tudo isso eu falei isso pra ela
tudo isso que, se ela estiver me ouvindo, quando ela me ouvir, ela vai saber que eu falei isso pra ela muitas vezes. Você foi muito negligente, uma passagem, uma mudança. Nós estávamos com as bagagens prontas, com a roupa no cabide para viajar. Nós não tínhamos nada mais aqui em casa, nada, nada. A sorte que é a casa do meu senhorio, peraí. Esses negócios que acaba perdendo. Não, já cortei. A sorte é que o meu apartamento é do meu senhorio e a gente entregaria no dia 5. Daí a gente contou pra ele no dia 5 mesmo, olha, a gente não viajou e tudo mais. Não, no dia 4, contei pra ele, olha, ele viria no dia 4 à noite fazer a vistoria. Eu falei, Carlos, eu expliquei a situação, olha, eu tô assim no chão, porque aconteceu isso, a gente talvez não consiga viajar amanhã, e você pode vir aqui outro dia pra fazer a vistoria, porque assim eu tava chorando, chorando o tempo inteiro, né? Eu não tinha condições de atender ele. Aí ele, muito gentil, como sempre foi, e marcou de vir no domingo. Aí quando ele chegou aqui no domingo, contei toda a história pra ele. Ele é muito, assim, sempre foi, né? É uma pessoa abençoada, 7 anos que a gente mora aqui, neste apartamento. E ele sempre foi muito bondoso conosco, nunca foi mercenário, sabe? Então ele entendeu o problema, porque se fosse outro senhorio, já tinha botado a gente pra fora. Aí a situação ia piorar, porque a gente ia pra um Airbnb, sei lá, um hotel, nossa, a situação ia ficar cada vez pior. Daí eu falei com ele, falei, olha, a gente pretende viajar até o dia 15, mas a gente tá vendo aqui que as passagens pro dia 15 não vai rolar, né? Aí a gente tá vendo voos pro dia 24 ou dia 31. Aí eu já falei com ele assim, Carlos, em última hipótese vai ser dia 31, né? Porque a minha família tá se cotizando, né? Todo mundo, se a gente fosse voar nesse período, as passagens estavam dando 36 mil. Então a gente pegou, ficamos tranquilos e quietamos o facho, falando, não, nós temos que ficar. Nós temos que ficar porque se a gente não ficar, a gente vai gastar 36 mil, né? E depois esses valores a gente vai devolver para nossa família, porque são pessoas que estão se movimentando para emprestar os valores, né? Mas a própria France vai me devolver os 18 mil. Ela já se comprometeu, vai me devolver de forma parcelada, de forma que eu possa depois pagar as pessoas que me emprestaram. Então, assim, as coisas estão caminhando. A nossa previsão de realmente de retorno ou vai ser no Natal ou vai ser no dia 31, tendo em vista os valores, né? Hoje meu irmão falou, se a gente tivesse os 17 mil, ele tinha comprado as passagens hoje. Aí ele me ligou, mano, a gente não tá com o valor todo, você consegue não sei o quê? Daí eu pedi pra France e falei, você consegue 5 mil? Aí ela não conseguiu nada. E a gente tá assim, anunciamos o carro, né? Porque também era outra coisa que a gente ia deixar o carro alugado aqui pra gente deixar na Uber, né? A gente já não quer mais isso, a gente vai vender o carro mesmo pra desvincular, porque, sabe, tanta coisa aconteceu que fez a gente repensar. Então eu falei, não, vamos deixar esse carro, não, vamos vender o carro. Então, assim, tem algumas propostas, pessoas que vieram ver o carro, e não é todo mundo que tem todo dia 6 mil reais para dar, né? Do que a gente tá pedindo no ágio, uma vez que o carro já tá, a gente pagou 12 mil, e a gente tá pedindo 6 mil. 6.500, a gente negociou 500 pra lá, 500 pra cá, entendeu? Assim, até 5 mil a gente chega, então a gente baixa, porque a gente precisa vender, né? E se a gente vendesse rápido, tava resolvido, a situação estaria resolvida, mas não vende rápido, né? Então as pessoas estão vindo ver o carro e talvez a gente venda o carro só depois, porque a gente vai estar no Brasil, mas de qualquer forma, eu tenho um irmão aqui, né, que vai ficar com a procuração para depois resolver a situação do carro, caso ele seja vendido depois. Então, a gente decidiu realmente não ficar com o carro, a realmente vender. Porque também, diante desse problema, a gente descapitalizou, né? A gente, eu vou ter que devolver 18 mil para minha família. Nesses áudios todos, eu só agora me senti à vontade para falar, porque antes eu tava chorando. Eu não queria chorar. Eu não quero que ninguém aponte dedo pra mim, né? Como eu já fiquei sabendo que estão fazendo, mas é assim, as pessoas gostam de julgar. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Me programei, foi uma viagem muito programada, porque tem 2 anos que eu tô querendo ir embora. Quem me conhece pessoalmente sabe, tem 2 anos que eu tô querendo ir embora. Mas só agora, em julho, que a gente falou, não, batemos o pé e falamos, vamos fechar a loja. E
vamos, desde lá, a gente vai pagando o valor certinho, até o último dia, até o último centavo combinado, foi pago, e aconteceu tudo isso. Então, assim, foi programado, mas são coisas que fogem ao nosso controle, entendeu? Foi tudo programado. E aí eu pensei, quando eu chegasse no Brasil, nós temos uma casa alugada lá, a gente vai ficar, a minha inquilina vai continuar na casa, pra gente receber a renda, porque a gente vai começar de novo no Brasil, né? Todo mundo pergunta, o que você vai fazer lá? A gente não sabe, gente, o importante é que a gente sabe que a gente... Eu sempre falei, gente, o importante é que eu quero ir pra casa, quero voltar pra casa, e o que vai acontecer lá, Deus tá encaminhando, eu tenho certeza. Então eu tava chorando muito, então assim, eu não quis mais gravar nada chorando, né? Como eu fiz um dia pedindo um apelo, gente, quem puder ajudar, eu não sei o que. Cara, não é isso, eu não quero comover as pessoas com lágrimas, entendeu? Eu não quero. Então hoje eu tô me sentindo forte pra gravar, sem chorar. Não chorei, nem vou chorar, porque agora estou mesmo sob controle, sob remédio também, né? Tomando calmante pra manter a calma. Mas tem hora que bate um desespero, gente. Tem hora que você fica olhando assim. Ontem eu fui no Aldi comprar as coisas aqui pra casa, porque você imagina, a gente ia viajar, a gente não tinha nada, gente. A minha sorte, que Deus é tão bom, que a menina pra quem eu vendi a minha geladeira é uma amiga, assim, de coração. Ela veio buscar geladeira. Eu falei com ela assim, busca geladeira no dia 4, porque eu vou viajar no dia 4, aí você já busca geladeira e eu não vou ficar sem... Não, no dia 3. Aí eu fico só um dia sem geladeira. Ela falou, não... Aí surgiu uma questão lá que ela falou assim, Indy, eu tô com uma carrinha e eu posso buscar geladeira hoje, dia 31, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar um frigobar com você até o dia 4, depois seu irmão traz pra mim, pode ser? Eu falei, pode. Aí quando ela vai buscar a geladeira, veio o frigobar dela, que é uma mini geladeira excelente, não é nem frigobar pequenininho não, uma geladeirinha grande. Aí a sorte é que essa abençoada me deixou essa geladeira. A sorte é que eu deixei na minha bagagem um fogão de... Como é que chama, amor? Fogão de... A chapa de vidro cerâmica, que a gente vai levar pro Brasil. Falei, graças a Deus, minha família tá toda bem, minha mãe tá bem, meu pai tá bem, eu tô bem. Ai, porque atrasou 15 dias, porque isso, aquilo, outro. No começo a gente fica chocado, né? Ai, prejuízo financeiro, poxa, a gente recupera. Eu falei, não vou ficar mais assim. E aí aí eu levantei a cabeça e falei, não, eu vou levantar, eu preciso ser forte, porque minha família tá lá no outro lado do oceano sofrendo, todo mundo se mobilizando, sabe, para poder reunir condições e eu ficar chorando. Não, gente, e meus filhos, né? Meus filhos precisam me ver forte. A sexta-feira é aniversário do meu filho Enzo, esse tá extremamente chateado. Respondendo uma pergunta que fizeram, e as crianças, como estão reagindo? Me perguntaram. O Enzo, o meu do meio, vai fazer 16 anos. E ele esperou muito que a gente estivesse no Brasil, que a gente já estaria, né? Já seria uma semana certinho, a gente ia fazer uma festinha. O vovô já tinha falado que ia fazer churrasco pra ele. Então, assim, é diferente, né? E agora ele, mamãe, quem vai fazer meu bolo? Eu falei, meu filho, vai comprar, porque a gente não tem batedeira, a gente não tem nada. E assim, ele ficou muito desapontado com isso, né? O Marcos, que é o meu filho que tem TEA, né? Eu não sei como é. Transtorno. Como é que é, minha vida? Transtorno do espectro autista. Isso, ele tem transtorno do espectro autista. Me perguntaram também, como que o Marcos tá reagindo, uma amiga minha, que ela também tem um filho com TEA, eu falei, ele até que reagiu bem. Ele só fica perguntando o tempo inteiro, mamãe, é amanhã que a gente vai embora, mamãe? Ele não tem noção do tempo. É amanhã que a gente vai embora, mamãe? Aí ele, mamãe, a gente vai pra escola? A gente tá de férias da escola, ele fica totalmente perdido, o bichinho. Já o meu filho mais velho, não. Ele pediu pra gente explicar, a gente explicou mais ou menos o que aconteceu. E assim, então eles lidaram muito bem, o que facilitou pra gente, né? Tirando o Enzo do negócio do aniversário dele, mas depois que passar o dia 12, ele vai ficar tranquilo. Não quiseram descer pra quadra pra brincar, porque eles estão de férias, né? Entre aspas. Mas eles veem as crianças jogando, mas a gente tá com a sensação, que eu ia falar ali atrás, acabei me perdendo, que também tá acontecendo com as crianças, a gente tá com a sensação de que a gente não era pra estar aqui, entendeu? Eu tava ontem no supermercado, no Aldi, falei com meu marido assim, amor,
tô com uma sensação, tipo assim, olhando pros lugares, como se aquilo não me pertencesse mais. Que estranho, gente. Parece que você, quando você fala, você toma uma decisão, seu cérebro condiciona você para aquilo não te pertence. E eu fiquei olhando, aí o meu marido falou, eu também tô com essa mesma sensação, que talvez seja difícil de explicar em palavras o que a gente tá sentindo. Eu e ele conseguimos colocar um pro outro aquilo que a gente tá sentindo, mas a gente não consegue, eu não consigo explicar para vocês. Mas a sensação o tempo inteiro é que eu não tô aqui. Tem hora que eu acordo à noite e falo assim, penso assim, gente, eu tô em Portugal. Tem hora que eu acordo, não, gente, já cheguei no Brasil. Quando eu vim lá atrás, 7 anos atrás, quando eu acordava aqui em Portugal, eu acordava, às vezes eu achava que eu estava na minha cama no Brasil, durante muito tempo. Aí eu olhava para a janela e falava, meu Deus, eu tô em Portugal. Até o cérebro condicionar que você tá em Portugal, isso leva um tempo. E o contrário tá acontecendo, o meu cérebro acho que queria tanto, tá condicionado tanto a querer ir embora, a ir embora de fato, chegar lá, é que eu fico, às vezes à noite eu acordo e falo, será que eu já cheguei? E não cheguei, mas vou chegar. Gente, então, para toda essa, eu acho que eu respondi todas as caixinhas de pergunta. Não consegui responder toda a gente no WhatsApp, mas aqui estão os vídeos, né? Estamos bem, graças a Deus. Graças ao nosso senhorio, que nos possibilitou nos deixar num teto seguro, sem gastar mais, né? Claro, a gente vai pagar a renda para ele, né? Dos dias, ou se for dia 24, ou se for dia 31. Ele foi tão lindo que eu falei para ele assim: Carlos, se a gente ficar até o dia 24, vai ser X. Ele, Cindy, um problema de cada vez, resolve seu problema da melhor forma possível, depois a gente trata disso. Gente, não existe mais gente assim. Não existe, ele fica em paz. Fique em paz. Eu fiquei assim, eu falei com a mamãe, falei, amor, não tô acreditando. Mas assim, ele sempre foi assim, uma pessoa abençoada. Quem ficar nesse apartamento, que ele já tem, já antes que alguém me pergunte, né? Ele já tem quem vai ficar, vai ser muito abençoado, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Nossa Senhora, pronto. Então, eu acho que respondi todas as perguntas. Caso eu não tenha respondido, aí vocês me mandam no direct, que eu também não tô conseguindo responder. Mas é isso, estamos bem na medida do possível, queremos ficar melhor ainda, agora eu tô me controlando em nome da minha saúde, né? Meu marido falava, para de chorar, aí eu brincava com ele, meu chororô veio estragado, mas agora eu não tô chorando, né? Tem que ficar forte, não adianta ficar chorando não vai resolver, né? Mas eu tô com os olhos inchados ainda, isso é dos choros de ontem, né? Mas desde hoje... Tô com o olho aqui. Desde hoje eu não chorei mais. Daqui a pouco a minha pálpebra cai. De tanto chorar. Então é isso. Obrigada, gente. Pra quem tá se mobilizando. A parte do Papo Calcinha e tanta gente. Nós estamos com ela tá fazendo um sorteio. Tem 65 pessoas mobilizadas. Ofereceram coisas pra engrossar a rifa. A rifa não. O sorteio. Então, ela conseguiu 65 pessoas que se compadeceram com o meu problema, da minha família, e eu quero muito agradecer cada uma dessas meninas, dessas mulheres, dessas pessoas que estão envolvidas. Mas, gente, é tanta coisa boa que vai ter nesse sorteio, mas é tanta coisa boa. Esse valor, ela vai reverter pra gente. Eu não esperava nada diferente do Papo Calcinha. Mas não vou falar, porque se eu começar a falar daqui a pouco... eu vou querer chorar. Porque a Paty é diferenciada, gente. Olha, eu sabia que eu ia... Mas pronto. É isso, gente. A Paty tá fazendo uma coisa linda. Então, muito obrigada a cada um de vocês que tá aí ajudando, que tá doando. Gente, €1. Eu só falei para as pessoas assim, hoje eu fiz um post ali. A cada um de vocês que tá aí ajudando, que tá doando, gente, €1. Eu só falei para as pessoas assim, hoje eu fiz um post ali, que sente se €1, se meus stories, que às vezes são vistos, teve um dia que meus stories foi visualizado por 7.000 pessoas. Claro que não deve ser 7.000 de seguidores, né, porque nunca bateu isso. Mas você já pensou se 7.000 pessoas doassem só €1, gente, 7.000, 7 vezes, o euro vale... no Brasil, R$6, né? Então, 7 vezes 6 dá quanto, amor? Que eu não sei fazer conta. Quanto que é 7 vezes 6? 7 vezes 6, 42. Gente, R$42.000!
Se cada um doasse 1 euro. Olha só. Então, não pensa você que se você for lá e colocar assim 1 euro pra mim, você não tá me abençoando, não. Que tá, é 1 euro. E hoje eu me vejo nessa situação, mas eu também já ajudei muita gente. Muitas campanhas de estafetas que morriam. Eu fazia parte de grupos de estafetas, né? E às vezes é uma profissão muito perigosa. Vez ou outra um morria, né? Então no grupo, que ainda existe esse grupo desde 2019, meu marido é administrador. E aí no grupo se faziam lá as vaquinhas e tudo mais para cotizar, porque o rapaz tinha morrido, tinha que ajudar nas coisas de mandar para o Brasil e tudo. Cara, quantas vezes, mas não foram poucas, que às vezes eu doava 10, doava 15. Teve um caso muito sério que eles combinaram entre eles, os estafetas, né, um grupo muito forte, engajado que tinha naquela época. Cada um combinou de doar 10 euros para essa pessoa, e essa pessoa resolveu a situação rapidamente. Ela voltou para o Brasil, infelizmente com o marido morto, né? Mas conseguiram doações e foi muito bom. Então, por isso que eu falo, eu hoje me vejo nessa situação que eu não pensei em passar, nunca pensei em passar, mas também não é o fim do mundo, não tô morrendo por isso, né? Porque eu sei que eu vou conseguir, né? Porque tem aquele louvor lindo que eu ouço toda vez e é nisso que eu me pego. Deus ainda não te esqueceu, né? E é isso, é nisso que eu me pego. Então é isso, minha gente. Obrigada mais uma vez a todo mundo, a toda a gente. Papo Calcinha, Pati, Pauli, todo mundo que tá envolvido, as meninas, essas mulheres maravilhosas que colocaram lá a mão pra me ajudar. Pode ter certeza que vai ser bênção e tudo que a gente faz de bom pro outro volta pra gente, né? Então eu tenho certeza que lá atrás, quando eu ajudei, eu plantei a semente, né, da bondade. E hoje tem gente me ajudando, tem gente estendendo a mão, tem gente se mobilizando para me ajudar. Obrigada, gente. E pode acreditar que já já eu dou notícias para vocês. Já já a gente vai estar voando e vou acompanhar. E vai ser só mais um capítulo para eu contar um dia num podcast da minha história.